gente dar continuidade, tá bom? Eu vou fazer a prece inicial e logo após a prece a gente já faz a apresentação do estudo de hoje. Combinado? Pedir para o pessoal colocar o microfone fechar o microfone. E nesse momento nós vamos fazer a nossa prece. Vamos nos conectar aos benfeitores espirituais, ao nosso anjo da guarda, a Deus, a Jesus, a Maria, todos esses espíritos amigos que envolvem o nosso grupo, envolvem a nossa vida, que possamos, neste ideal, nessa união de pensamentos, de objetivo, nos esforçarmos para chegar no nosso principal objetivo, né, que é o reino dos céus. Sei que o caminho é longo, mas os passos não podem parar. Apesar das dificuldades que passamos, do momento de transição, Deus está conosco. Jesus está no leme do barco da nossa vida. Tenhamos fé, esperança, pois dias melhores virão. É claro que tudo depende de nós, da nossa união, da nossa forma de trabalhar a vida. Contamos com os benfeitores para que nessa reunião possamos todos conectarmos com o estudo da nossa amiga, que possamos voltar 2000 anos atrás para vivenciar tudo o que aqueles apóstolos viveram, todo aquele amor que eles sentiram diretamente com o Mestre. Obrigado, Senhor, por essas oportunidades. Se conosco, hoje, agora e sempre. Está iniciada mais uma reunião do NEP, de Estudos da Doutrina Espírita, que assim seja. Bom, pessoal, boa tarde então a todos. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos dos apóstolos, né? Esses estudos que antecedem o nosso estudo que vai iniciar dos Atos dos Apóstolos. Nós já estudamos alguns apóstolos, 4 ou 5, se não me engano, e hoje o nosso estudo vai ser do apóstolo Tiago, um apóstolo muito importante, e a Nara que vai trazer para nós hoje o estudo desse apóstolo. Então, Nara, muito obrigado por se comprometer a fazer esse estudo, né? Nós pedimos a Deus que envolvam você nesse clima de Jesus, os apóstolos, para passar esse estudo para nós, tá? Fique à vontade. Eu agradeço, viu, recepção, espero poder corresponder aí ao trabalho. E eu vou fazer um pequeno preâmbulo, que Jesus nos abençoe esse trabalho. Eu vou fazer um pequeno preâmbulo, assim, referente, talvez o pessoal até já tenha feito aqui, né? Mas sobre, assim, a palavra apóstolo, a palavra discípulo significa aluno, a palavra apóstolo, alguém que é enviado. Então, quando Jesus estava na terra, ele falava, meus discípulos. Após a sua partida da terra, adotou-se, né, os seguidores de Jesus adotaram a palavra apóstolo. Então, isso fica muito a cargo dos estudiosos, daquela pessoa que relata o fato. Para nós, a gente acostumou a falar os 12 apóstolos, e porque é só após a ressurreição que eles começaram a falar apóstolos de Jesus, né? E eles são conhecidos como 12, mas, de certa forma, às vezes é usado alternadamente, conforme os historiadores, conforme o escritor dos assuntos, né? E eles são, vocês sabem, Pedro, André, que eram irmãos, Tiago e João, que eram irmãos, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Bartolomeu e Tomé, Mateus, que era irmão de Tiago menor, que o primeiro que eu falei, ele é conhecido como Tiago maior, porque ele era mais velho. Então, Mateus, Tiago e Tadeu também eram irmãos, 3 irmãos, né? Simão, que é o Zelote, e Judas Iscariotes. Então, eles eram, gente, homens comuns, a quem Jesus
usou de uma maneira extraordinária. E entre os 12 estavam pescadores, a maioria eram pescadores. Um era coletor de impostos e um era o mascate, ele era mais revolucionário, que é o Judas. Os evangelhos, eles não nos dão, gente, todas as informações que nós queremos, né? Muitas citações falam de falhas dos apóstolos, de dúvidas, de questionamentos assim que parece assim que diminui a grandeza desses homens, né? Mas a gente sabe, como está constante em Atos dos Apóstolos, que após testemunharem a ressurreição e a ascensão de Jesus aos céus, que depois eu vou narrar aqui numa narrativa muito bonita da Amélia Rodrigues, eu vou mostrar para vocês, né? Todos se transformaram, conforme em Atos dos Apóstolos, em homens poderosos de Deus que viraram o mundo de cabeça para baixo. Está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. E aí eu fui colhendo os dados e a gente, nesse preâmbulo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, né? Que naqueles dias, como está constante em Lucas, no capítulo 6, tem também em Mateus, capítulo 14. Naqueles dias ele foi à montanha para orar e passou a noite. Passou a noite inteira em oração a Deus. Depois que amanheceu, chamou os discípulos e dentre eles escolheu 12, aos quais deu o nome de apóstolos, né? E a gente observar, assim, Jesus, ele tinha tanta... Eu penso que em todos os atos que a gente lê e observa, sempre, todos os atos importantes, suas ações eram precedidas da oração. Então, Jesus, inúmeras vezes, ou quando ele terminava e queria entrar em sintonia com o Pai, ou aurir novas forças, ele se afastava para orar. Ele, antes de qualquer realização, também ele se afastava, ia ficar um pouco mais isolado para orar. E aqui fala que ele passou a noite orando. Ele foi orar antes de escolher. E a gente sabe que é evidente que esses discípulos, que esses homens, estavam preparados para o mistério a que iriam passar. Esses homens houve uma programação, a gente até já conversou aqui, então nada é ao acaso e, sobretudo, uma missão desta natureza, desta magnitude, como era a missão de Jesus. Acredita-se até que anos antes, como a gente vê em algumas citações, o mundo estava sendo preparado, não só por conta da vibração de Jesus, porque eu já li também que a aura de Jesus abrange toda a Terra. Um dia falaram aí que andaram medindo, alguns estudiosos, pesquisadores, medindo a aura do Chico Xavier, e que a aura dele atingia 10 metros. E eu li que a de Jesus envolve toda a Terra. Vocês imaginam a tarefa desse espírito a nosso favor, em favor do planeta Terra. Então, não foi uma coisa ao acaso, né? Eram espíritos preparados para isso. Então, ele vem e a primeira coisa, quando ele escolhe os homens que vão trabalhar com ele, que eram homens, vamos dizer, designados a essa tarefa, com um planejamento anterior, né? Então ele fala assim, no Mateus fala, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Aí vai falando o nome que eu já falei dos apóstolos, né? Então, gente, a missão de Jesus nesse aspecto começa com a organização do seu colégio apostolar. E no Evangelho de Mateus ele relata, diferente um pouco, né? Que Jesus estava andando, pela manhã ele vem andando junto ao mar da Galileia e chama primeiramente 2 irmãos, Simão Pedro e André.
né, que eram pescadores, estavam lançando a rede ao mar. E disse a eles: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago e João, o João, irmão do Tiago, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Então, está em Mateus 4. Bom, na pesquisa deixa eu ver o nome aqui dele, do Wesley Caldeira, ele fala assim que muitos analistas do Evangelho revelam que Jesus tinha 4 categorias de seguidores, né? Havia 4 tipos de pessoas que formavam o círculo dessa tarefa de Jesus. Seriam 4 categorias. Então, isso aí eu acho que é conforme os autores, né, gente? Os adeptos, ele chama, os discípulos, né? Os apóstolos e os 3. Eu acho que essa análise feita é posterior por historiadores e tudo mais. Então, ele chama de adeptos todos aqueles que gostavam, aplicavam os ensinamentos de Jesus, as suas regras morais, à sua vida. Eles admitiam, gostavam dos ensinos de Jesus. E ali nós temos Nicodemos, José de Arimateia, Lázaro, Marta, Maria, que eram amigos íntimos de Jesus e não seguiam Jesus nas suas tarefas, né? Os discípulos, eles chamam aqui discípulos aqueles que possuíam responsabilidades na difusão da Boa Nova, mas não os 12. Então, seriam os 500 da Galileia, aquelas pessoas que, de uma forma ou outra, foram divulgadoras do Evangelho da Boa Nova, do Evangelho de Jesus. Nós tivemos muitos. Nós tivemos Maria de Magdala, nós tivemos Joana de Cusa, e aí outros, né? Até o Zaqueu mesmo, como a Amélia Rodrigues conta. E apóstolos, eles dividem assim, né? Esses novos analistas do Evangelho. Escolheu 12, e que já está citado em Mateus. Eles eram cooperadores próximos de Jesus. Então, eles tiveram uma instrução mais profunda acerca da Boa Nova. Porque, às vezes, Jesus falava ao povo, mas com eles, ele explicava mais, ele dava detalhes, ele aprofundava, né, nos ensinamentos, com conceitos, com informações que às vezes ele não dava para o povo, para os outros que ele ensinava, né? Então, são os 12 cooperadores diretos. E eles dividem ainda os 3 que se distinguiam dos 12, que eram Simão Pedro, o João e o Tiago. Tiago, nesse caso, Tiago maior, que era o mais velho, né? Então, ele fala que eles eram as testemunhas prediletas de Jesus e os auxiliares mais requisitados. Foram eles que testemunharam a cura da filha de Jairo, a transfiguração, o momento do Getsemane, né? Naquela hora que Jesus vai orar, que até eles dormem lá, mas eles sempre eram os 3 que participavam, né? E a missão dos apóstolos. O Lucas e o Mateus, eles fazem, gente, é imenso o texto, é bem grande. Eu fiz um resuminho aqui, mas aí, quando ele fala, depois de escolher a todos, ele os reúne e ele fala assim que as recomendações de Jesus definem a ação que os discípulos deveriam executar. Então, amados, entrou Jesus a dizer-lhes, com mansidão extrema: não tomareis o caminho largo por onde anda tanta gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Também não penetrareis nos centros das discussões estéreis, à moda dos samaritanos, das contendas que nada aproveitam às edificações do verdadeiro reino nos corações, com sincero esforço. E de antes,
buscai as ovelhas perdidas da casa do nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas do seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado e dizei-lhes de minha parte que é chegado o reino de Deus. Mas aí lá em Lucas, no capítulo 6, ele vai falando, né? Se alguém vos escarnecer, nananã, se andares pelas estradas, é bem grande. Se alguém interessar, capítulo 6 de Lucas, tem toda a recomendação que Jesus faz aos apóstolos, naquele momento, orientando-os quanto à sua tarefa, orientando-os na responsabilidade de execução dessa divulgação da Boa Nova. Em Estude Viva, o André Luiz faz, eu colhi lá um trechinho, ele fala assim, Jesus chamou a equipe dos apóstolos que lhe asseguraram cobertura à obra redentora. Quer dizer, eles seriam os continuadores. Eles continuariam a tarefa de Jesus na ampliação, na divulgação da Boa Nova. Não para incensar-se e nem para encerrá-los em torre de marfim. Então, Jesus chamou-os não para colocá-los numa torre de marfim, mas para erguê-los à condição de amigos fiéis, capazes de abençoar, confortar, instruir e servir ao povo, que em todas as latitudes da terra lhe constitui a amorosa família do coração. Olha que lindo o que André Luiz fala quando ele fala da tarefa dos apóstolos. Os primeiros seguidores de Jesus amavam-se eternamente, como verdadeiros irmãos. Tinham contendas? Tinham dificuldades, mas estavam unidos pelo laço do Mestre, por aquele amor que ele recomendou e viveu ali com eles. Entretanto, não foi a preço de doçura, de facilidades, que eles venceram o sarcasmo, a perseguição de que se viram objeto. Então, após o chamamento dos 12, nós vamos nos ater hoje a estudar o Tiago Menor, né? E existem outros Tiagos no Novo Testamento. E os Tiagos, que são o Tiago Maior, que é um dos discípulos, ele é considerado Tiago Menor, ele é filho de Alfeu, e é menor porque ele era mais novo, chamado o Menor, né? E ele era filho de Alfeu e Cleofas. E nós temos referências dele, evangélicas, em Mateus 10, quando ele chama os apóstolos, então citado o nome dele. E em Lucas 6, como eu já falei, que é o chamamento e a missão dos apóstolos. Tem ali a citação de Tiago, o Menor. E em Marcos 3, que ele relata o chamamento, e ainda em Marcos ele cita assim, que tem uma passagem lá, que os próprios nazarenos, né, gente de Nazaré, chega e judeus, fariseus, ortodoxos, assim, daquele povo, chega a ter Jesus contrariando, porque ele tinha afastado um demônio, como eles diziam, né? E aí ele fala assim, quem afasta um demônio deve fazer parte com o demônio. Aí Jesus, quem afasta um demônio está possuído pelo demônio. Lá no trecho fala, né? E Jesus fala assim, pois quem trabalha para Satanás expulsa Satanás, né? No trecho fala, quer dizer, como que ele estaria fazendo bem a alguém se ele trabalhasse para o Satanás? Ele responde ao fariseu, né? Então lá fala uma citação em que Tiago está junto com Jesus. Então é uma citação de Tiago. Em Atos dos Apóstolos também conta que está citando que Jesus, Tiago e os outros, então fala o nome de Tiago Menor novamente, que eles subiram ao cenáculo de Jerusalém para orar com sua mãe e outras mulheres. Então, estas são as citações. Então, gente, o que a gente tem que aprender disso?
Ninguém aqui está disposto a fazer uma biografia de Tiago, porque nós não temos elementos mais do que nós vamos citar agora. São poucas informações, são poucas coisas que nos são trazidas para a nossa análise. Mas o que nós vamos tirar? Nós vamos tirar conceitos, aproveitar lições, entender as citações para o aprendizado nosso do papel desses homens como exemplo para a nossa vida. É isso que é importante. Então, saber, talvez, o dia que ele nasceu, o dia que ele morreu, não sei o quê, onde ele viveu, o que nós temos de dados, nós vamos falar. Mas o importante são os feitos desses homens, que são para nós lições imorredoras. São lições que ficaram para a eternidade. Então, vamos, assim, tentar colher, passar para vocês aquilo que colhemos na nossa pesquisa, e depois, também, se ficou alguma coisa para trás, e com certeza ficou, fica aí aberto para vocês acrescentarem, né? Então, ele era filho de Alfeu. Eu vi um vídeo do Aloísio, aquele até que falou sobre Maria, vocês conhecem, né? Já veio aqui no nosso grupo. Ele dá explicações sobre os nomes. Ele fala que Tiago, em hebraico, é Yaakov, que é Jacó. E aí ele explica toda a significação do nome por conta do nome do pai, que é Alfeu, que também tem uma significação. Mas eu não vou entrar nisso, mesmo porque eu não tenho competência, e segundo, porque acho que não é tão importante. Quem interessar, acessa lá, no aquele miudinho, o número, hashtag 30, parece que é um negócio assim, dos vídeos dos estudos dos apóstolos, né? Então, o Tiago menor, era filho de Alfeu e Cleofas, ou Cleófas, que ela era prima de Maria, mãe de Jesus. Então, e ele era irmão do Levi, ou Mateus, né, que era o publicano, e era irmão de Tadeu também. E, do ponto de vista das escrituras, é importante ele ser filho de Alfeu, e era irmão também de um certo José, mas que não tem nenhuma importância para nós. Então, Amélia Rodrigues, no livro Luz do Mundo, ela fala o seguinte: eram nascidos e crescidos ali, à margem do lago de Genezaré. Tiago, o moço, e Judas Tadeu, seu irmão, e Mateus, Levi, né, ou Mateus, o ex-publicano, eram filhos de Alfeu e Maria Cleofas, parente de Maria, mãe de Jesus, nazarenos todos, eram primos afetuosos e muitas vezes passavam por irmãos de Jesus, né, ali naquela região. Todos eram galileus. Então, além dos apóstolos todos serem galileus, eles também, menos o Judas, né, que não era. E aí, ela fala aqui, a Amélia Rodrigues, ela fala o reino diferente. É um capítulo que cita Tiago, né? Quer ver? Que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou seguir agora aqui no livro. Amélia Rodrigues, O Reino Diferente. Ou melhor, eu estou fazendo um pouquinho de confusão, gente. É no livro Até o Fim dos Tempos. Até o Fim dos Tempos. Deixa eu ver se é esse mesmo. Só um minutinho. Não, tá certo. É que eu separei os livros aqui, muita coisa aqui para eu ver. O Reino Diferente. É o capítulo 19 do livro Luz do Mundo, isso mesmo. Então, nesse capítulo, gente, há uma citação muito interessante de Tiago, que nos dá a ideia, né, sobre a personalidade dele, o reino diferente. Ela conta aqui.
Ela conta assim, ó, que o Tiago um dia estava perto de Jesus e diz assim: que estranho e enigmático aquele rabi, pensava o Tiago, e ele ficava em constantes pensamentos, cismares, né? Ele o amava. Eu falei, verdade que o amava, mas ela não conseguia compreendê-lo. A sua mensagem, isso o Tiago pensando, e ela relata aqui. Na verdade, ela fala assim, que ele fala isso que não conseguia compreender, porque a mensagem dele penetrava as almas e por tantas dificuldades ele sempre encontrava meios de superar. Aí ele fala assim, ele, tudo que ele dizia representava a grandeza num poema de amor que ele cantava nas praias e arrebatava as multidões. Então, ele reconhecia tudo isso, mas ele receava que aquelas palavras não se demorariam por muitos anos. Aí ele pensa, olha a personalidade de Tiago. As rédeas do poder permanecem sempre em todos os tempos, nas poucas mãos da força. E ele não via que ele não via em Jesus essa personalidade. Então ele diz assim, o Rabi era integérrimo e bom, e não se dobrava à subserviência, mas ele ia tentar, ele ia falar com o Rabi. Então ele ficou assim, se preparando para falar com Jesus, né? E ele começa a pensar assim, que aquela não era a atitude correta. Jesus ficava às voltas de mendigos, de leprosos, de mulheres de má vida. Então, ele queria que Jesus se manifestasse para viver segundo padrões tradicionais. Quer dizer, o reino que ele se referia, que ele se propunha a instalar, precisava de uma coisa diferente, né? Será que ele ficava prometendo paraíso só para mendigos desventurados? Ele pensando, olha a personalidade. Não conseguia ver assim, não conseguia eliminar o desagrado quando ele via a grandiosidade daquele espírito, daquele momento, diante dessa situação, dessa realidade, vamos dizer assim. Aí ele pensa que diria ao mestre, na primeira oportunidade, os seus pensamentos, as suas conjecturas. Realmente, quando chega um momento aprazado, é muito bonito esse capítulo, porque ela descreve de uma forma assim, como está amanhã, como eles estavam caminhando, né? Tudo que Jesus viveu com aqueles homens. Mas ele começa a falar Rabi, ele já começa assim, meio constrangido, o Tiago. E aí ele fala assim, como sabes, também eu anseio pelo momento da glorificação do nosso Pai aos infelizes da terra. Todavia, eu creio que cuidando apenas dessa gente que nos cerca, muito difícil será colimar os objetivos a que te reportas e que todos desejamos. Aí Jesus ouviu, sorriu, e ele fala assim, eu conheço pessoas de classes mais favorecidas, que não se negariam a contribuir com a sua posição, suas moedas, seus títulos, de modo a facilitarem a penetração dos nossos postulados entre os anciães, os mais representativos membros da nossa raça. Eles não assim, se oporiam em aceitar a comunhão dos nossos ideais, né? Mas esses aí, ó, proletários infelizes, ralé sem nome, como é que faz? Aí Jesus, como sempre, né? Porque na narrativa é muito bonito. Aí ele fala assim, eu anseio em ver-te em Jerusalém, entre os mais expressivos nomes do povo. O Tiago fala assim, até meio emocionado. Aí Jesus responde, porque essa lição chama o reino diferente. Olha que interessante. Aí ele fala assim, Tiago, eu tenho falado a todos a mesma linguagem, linguagem de amor e compreensão.
As minhas palavras são atos que, inconfundíveis, não podem receber interpretação incorreta. Não venho para os sãos, os felizes, os ditosos, os que já receberam na terra o seu galardão, as suas reservas de alegria. Aí ele continua, tem razão em ambicionar os êxitos que passam ligeiro. Aqueles, porém, que amam a meu Pai e me servem, falo-ão ao lado de atormentados, dos enfermos, dos desventurados. Eu sou o médico das almas e tenho os braços abertos às dores para os que sofrem. E o reino de Deus a que me refiro não possui balizas na terra. Ele começa falando, olha, nem pode ser compreendido dentro das diretrizes do tradicional humano. Olha que beleza. E aí ele fala assim, alicerça-se sobre dores extenuantes. Eu entendi que ele quis dizer assim, que o reino, para ser compreendido, ele é de esforço pessoal. Ele é dentro das criaturas, né? Quando ele fala, não tem balizas na terra. Ele é construído, compreendido dentro das diretrizes. Ele não pode ser compreendido dentro das diretrizes do tradicional humano. Alicerça-se sobre dores. Olha que legal, né? Aí ele fala assim, continua que já vou terminar essa parte. O Filho do Homem triunfará, sim, em Jerusalém, de maneira inesquecível. E seu nome passará à posteridade. Estará entre eles os filhos da raça, em posição, porém, muito diversa a dos antepassados. Mas isso será apenas o começo das dores reservadas aos seguidores do reino. E aí ele termina, né? O reino de Deus está dentro de cada um que o deseje. Não é trabalho externo, Tiago. Antes, resultado de excelente labor anônimo e sacrificial. Nas noites de silêncio, nos dias de angústia e dor libertadora. Ninguém o verá. E esse herói, aquele que o conseguir realizar, não receberá aplauso, passando entre os homens desconsiderado, incompreendido, malsinado. Todavia, em paz consigo mesmo e em harmonia com Deus. Eis porque não posso atender à sua sugestão. Obedeço àquele que me enviou, pensando especialmente nas meretrizes, nos publicanos. Estes, os desventurados, levarão a dianteira para o reino de Deus, estarão à dianteira no reino de Deus. Então, nessa parte que ela relata, que é linda, né? Ali, Tiago já mostra aquela personalidade de querer estar unido aos judeus, à sua raça, ao tradicionalismo que ele foi criado. Todos os judeus eram criados no aprendizado das escrituras, no entendimento da religião, nas práticas que eram obrigatórias para todos. Então, todos tinham esse hábito, né? As famílias ensinavam. A gente vê nos livros de Emmanuel como era, né? Por exemplo, igual o Estevão, Abigail, eles sabiam todas as lições, eles cantavam, relatavam, repetiam as lições do livro dos judeus. Então, esse é um pouquinho da personalidade de Tiago. Aí nós vamos ver aqui, em Amélia Rodrigues, também um trechinho, né? Só que agora é no livro, deixa eu ver aqui, é no livro Até o Fim dos Tempos, agora que é esse, viu, gente? É que eu separei, mas eu fico um pouquinho aflita, eu estava tremendo na hora que eu ia começar, porque vocês são muito sabidos, aí eu fico aqui, mas... Então, aí é um pedacinho que ela relata também, né? Sobre Jesus, e ela começa falando assim, no livro Até o Fim dos Tempos,
chama as bênçãos da união, porque ele está falando ali com os 12, né? Suave e doce o seu verbo, não se compadecia dos erros e das defecções. Jesus, advertindo com energia e orientando com segurança todos aqueles que se dispunham a segui-lo. Então, eu estou lendo só o trechinho que me interessa, porque ele estava junto com os apóstolos, né? Amava-os, e por essa razão entendia quanto lhes seria exigido, está falando dos apóstolos, sem que se encontrassem equipados com os instrumentos hábeis para os enfrentamentos cruéis. Jesus sabia que a tarefa deles seria árdua, né? E ela está dizendo aqui nesse livro. Por sua vez, os amigos distraídos, os apóstolos, ainda não se haviam dado conta da magnitude da tarefa que deveriam desempenhar, face às limitações que lhes bloqueavam o raciocínio, recurso que lhes fora aplicado antes do renascimento e que seria liberado no momento próprio após a crucificação. Lembra que a gente comentou aqui que houve um planejamento? Gente, mas eles eram espíritos elevados, evidentemente. Como que eles se manifestavam daquele jeito? É uma informação aqui para nós, da Amélia, né? Ela fala aqui, ó, face às limitações que lhes bloqueavam o raciocínio, recurso que lhes fora aplicado antes do renascimento e que seria liberado no momento próprio, após a crucificação. Tem uma outra citação aqui, mas vou ler depois, vou terminar essa, porque complementa essa aqui, ó. Por enquanto, eram homens comuns, lutando contra as deficiências carnais no jogo ilusório do corpo, mas espíritos dignificados, e estavam preparados para as atividades dilaceradoras, mesmo sem dar-se conta do significado da adesão aos postulados da Boa Nova. Eu acredito que eles intuitivamente sentiam e sabiam da sua tarefa, mas não tinham a consciência plena dessa realidade, não é? Da magnitude e do sacrifício que iriam enfrentar, né? Então, momentaneamente jaziam esquecidos os compromissos assumidos e a gravidade do empreendimento que aceitaram desenvolver pelos dias do futuro. Está falando aí dos apóstolos. O amor que os alimentava serviria de base, de sustentação para o sofrimento que experimentariam, funcionando como buril lapidador das arestas espirituais, a fim de facilitar o despertamento das responsabilidades internas, que assumiriam com magnífico desempenho, chamados ao confronto com o mundo. Gente, eles estavam preparados, eram espíritos que designados para essa tarefa, para esse mistério. Então, o que fala que o mestre, então, às vezes, após os trabalhos, ele procurava norteá-los em relação aos compromissos do porvir. Então, aqui, todo esse capítulo fala das frases que Jesus usava com eles quando acontecia uma desavença, uma situação mais perturbadora. Gente, eu vou pedir licença para buscar um copinho de água, minha garganta secou. Dá licença. Tranquila, cara. Pode tranquila. Tá ótimo, viu? Alguém quer aproveitar para fazer algum comentário? Tá muito bonito mesmo. É porque eu falo muito rápido, assim, demais, né? Tudo bem, fica tranquilo. Depois vocês cortam aí os pedaços que ficou. Então, nesse capítulo, ela vai falando, gente, eu me irei, mas nunca vos... ela conta que Jesus falava, eu me irei, mas nunca vos deixarei. O Pai é o grande ceifeiro, e ele saberá quem foi o semeador. Então, ele vai falando, ela vai citando, eu vos escolhi a vós,
não foste vós quem me escolhestes. Então, nesse capítulo mostra o apoio que Jesus dá. Por isso que chama a ação, as bênçãos da união. É o capítulo do livro Até o Fim dos Tempos. Depois, no capítulo 33, na página 33, que é outro capítulo, que ele fala o dispensador de bênçãos, eu vou só resumir aqui, né? Porque Jesus via que, do ponto de vista sociológico, ela narra aqui a Amélia Rodrigues, eles eram um grupelho, eram simples, eram pessoas sem cultura, analfabetos, muitos, eram pessoas, nem todos, evidente, né? Eram pessoas simples, humildes, porém, ele queria conduzi-los com sabedoria aos negócios da Boa Nova. Aqui a Amélia Rodrigues fala isso. E eles próprios não se davam conta da grandeza do empreendimento, do compromisso que se haviam vinculado, que foi o que eu falei anteriormente, por isso que eu falei, pois eu leio esse outro pedacinho. Todos eram de procedência humilde, alguns mesmo analfabetos, conhecedores dos textos sagrados, antigos, né, como era... mas ignorando, como era costume, mas ignorando as interpretações teológicas ou o significado místico de muitos conteúdos, né? E Jesus, então, era um desafio constante para eles, que muitas vezes lhes ultrapassava a capacidade de entendimento. Mas eles nunca podiam imaginar que os seus nomes e sacrifícios ficariam imortais nas páginas da história e nos sentimentos humanos. Eles, que quase nada ou nada ambicionavam, mais do que além do atendimento das suas necessidades, dos seus familiares. Então, Jesus aparece-lhes e abre-lhes um elenco de novas possibilidades, oferecendo recursos incomuns, oportunidades que jamais imaginadas e causa uma rápida mudança de conduta. E aí ela fala aqui nesse trechinho, que é muito bonito, ela fala assim: observou que entre os apóstolos alguns eram nobres, que se emboscavam no corpo que lhes amortecia a elevação. Cita a autora que, além dos reflexos da reencarnação sobre o psiquismo, restringindo a potência inerente, salienta a influência do meio sobre aqueles espíritos, submetendo-os longamente a um cotidiano simples, repetitivo e monótono. Convocados por Jesus ao apostolado, a súbita mudança não conseguiu alçá-los de imediato à altura correspondente. Só pouco a pouco isso aconteceria. Encontrar o caminho que iriam percorrer com invulgar grandeza de alma. Então, os apóstolos, gente, tão frágeis, cita, né, a autora, que no início, no curso do tempo, é que alcançariam o apogeu e na renúncia da própria vida, oferecendo-a como láurea final de devotamento. Então, a cristandade primitiva deixou para a posteridade tradições martirológicas sobre o destino de cada apóstolo, que nós vamos falar daqui a pouquinho também, sabe? No livro do Wesley Caldeira, ele fala, naquele livro da Manjedoura a Emaús, ele fala que Tiago, o menor, depois de dedicar sua vida à igreja de Jerusalém, foi atirado do pináculo do templo e apedrejado no ano 62. Então, agora nós vamos entender um pouquinho por que isso aconteceu. Então, nós vamos pegar, gente, primeiro, porque eu peguei, lógico, algumas informações do Aloísio e fui ler aqui no livro de Paulo Estevão. Vocês sabem que o livro do Paulo Estevão, gente, é um repositório de pesquisas históricas. Ninguém duvida disso, o que nós temos aqui de informação, e foi onde eu mais achei coisas do Tiago. Olha que interessante, né? Como é legal. Então, ele, nesse capítulo 7, o que ele conta? O Paulo, deixa eu ver a hora aqui, não, dá tempo, né? O Paulo, ele começou
as primeiras perseguições, que é o capítulo, chama As Primeiras Perseguições, quem já leu Paulo e Estevão sabe. O Paulo entrou em contenda com o Estevão e o Estevão foi preso. Aí ele se sentiu humilhado, ele que era um homem extremamente orgulhoso, etc., que a gente sabe do Saulo, né? Vamos falar Saulo. Ele, então, reúne os sinédrios, os doutores, e pede autonomia para perseguir os cristãos, né? Aquele povo, que era por causa da atitude do Estevão. E aí tem esse capítulo das primeiras perseguições, né? Então ele fala lá com eles, olha, que aquela filosofia de bondade vem suscitando desrespeito com essas novas escrituras contra a política farisaica e tal. Ele vai falando lá para os doutores e ele consegue, então, autoridade, uma carta de autoridade para ir na Casa do Caminho. E aí, olha que interessante, eu acho que eu não vou contar esse pedaço, não sei, senão vai ficar muito comprido, porque quando ele chega lá, vou me ater a isso aqui, porque lá o Gamaliel foi convidado por Pedro a conhecer a Casa do Caminho. Gamaliel era juiz lá entre os doutores da lei e era o professor direto de Paulo. Quando a gente lê aqui no livro, a gente sabe, né? E ele fala assim, ele teria razões de sobra para mover combate aos galileus ignorantes. Mas o que eu quero citar aqui é o seguinte, aí ele vai, né, lá na Casa do Caminho, onde Pedro, Filipe, Tiago e João estavam atendendo os mendigos, os leprosos, e dando assistência, que essa Casa do Caminho, em Jerusalém, existia sob vamos dizer assim, a guarda, sob os cuidados de Simão Pedro. Então, Pedro era, vamos dizer assim, o líder ali e os outros todos trabalhando, né? Então, ele vai, e olha só, quando ele entra, ele já vai, eu quero contar. Ele vai e já fala com Pedro, estamos aqui proibindo, não sei o quê, está preso por não respeitar as tradições das nossas escrituras, da nossa igreja, as tradições da nossa lei, da lei judaica. E ele já algema Pedro, na mesma hora vem João, ele algema, Filipe corre para dentro avisar as pessoas que os soldados, ele consegue uma guarda, né? E que os soldados estavam ali para acabar com a Casa do Caminho. Então, as filhas de Filipe, que estavam ali ajudando, começam a chorar, e Filipe também é preso, e Tiago vai para o seu aposento, ele tinha um quarto lá, e ele vai. Olha só, quando ele chega, o que ele está fazendo, Tiago? Ó, eu vou até ler aqui, ó. Tiago, filho de Alfeu, não conseguia disfarçar seu desgosto em face da conduta desassombrada do irmão de fé, que não hesitaria em afrontar os poderes farisaicos dos senhores da situação. Espera aí, só um pouquinho. Ainda não é esse pedaço, não. Aqui ele está falando que ele condenava o Estevão. Ele assim, não conseguia disfarçar o que o Estevão tinha feito. Que ele fala assim, que ele não precisava ter enfrentado, mostrado, falado claramente que Jesus era o Messias e não sei o quê. Então ele já estava contrariado. Aí o Paulo entra na casa, o que ele faz? Ele pensava assim, seria melhor nós seguirmos as tradições para não entrar em contenda com a igreja de Jerusalém, né? Então, ele ficava assim, pensando que tudo valeria a pena para manter a mensagem de Jesus. Então, ele não era, vamos dizer, falso, não é isso. Ele queria conciliar. E aí,
É porque é mais para frente. Aí o Paulo entra, olha lá, ó, ele fala assim, ó, desejava expor a sua respeitável apreciação, Paulo, a todos os programas da igreja e acabar com ele. Ele queria passar tudo pela razão e atingir lá, né? E acabar com ele. E aí Pedro, João, tarará, tarará. Todas as práticas do judaísmo não poderiam ser esquecidas. As práticas exteriores, inclusive a circuncisão. Aí ele prende Pedro, prende todos os que eu falei, e faltava o Tiago. Alguém se lembrou de procurá-lo num tosco biombo que ocupava, um lugarzinho que ele fazia. Quando Paulo entra nesse quarto, como ele está? Olha lá, o Tiago, ele está com a Torá na mão, ajoelhado, com o rosto em cima da Torá. Aí fala, o irmão de Levi levantou os olhos transbordantes de sincero receio e explicou humilde. Isso está nesse capítulo, no capítulo 7 da primeira parte do Paulo Estevão. A atitude de Tiago não traduzia fingimento. Consagrando o máximo respeito ao libertador de Israel, quer dizer, considerando o máximo respeito por Jesus, ele ouvira dizer que os seus livros sagrados estavam tocados de virtude santa. Ele tinha estudado, aprendido nesses livros. E, na expectativa do cárcere de preso, ele se atemorizou. E aquele perigo eminente, ele não compreendeu, assim, as lições ocultas do evangelho, vamos dizer assim, né? Mas o sacrifício inspirava-lhe indisfarçáveis temores. Ele pensava, não poderia adaptar os ensinos do Senhor às nossas leis? Então, ele amava Jesus, compreendia a beleza, mas ele queria manter aquela tradição que ele não conseguia ainda se libertar dela, né? Ele fala assim, o que adiantaria? O mestre foi crucificado. Os apóstolos estavam presos. Como a mensagem de Jesus seguiria se todos fossem destruídos? Ele pensava. E pensava sinceramente, não era fingimento. E aí ele debruça sua cabeça sobre o livro, né? Quando Paulo, o Saulo, vê ele nessa atitude, ele fica atônito. Ele fica assim, porque ele respeitava o livro. Ele estava ali representando a lei. Então, só os espíritos profundamente aferrados ao judaísmo liam de joelhos os ensinamentos de Moisés. Em sã consciência, não poderia ordenar a prisão daquele homem. O argumento que justificava sua tarefa perante as autoridades, ali não existia. Ele estava lendo a Torá, né? Aí ele pega e fala, não sois amigo do carpinteiro? O Paulo fala para o Tiago. Aí fala, com invejável presença de espírito, ele responde, não me consta que a lei nos impeça de ter amigos. Aí o Paulo fica perturbado. O que escolheis, a lei ou o evangelho? Qual dos dois aceitais em primeiro lugar? Paulo pergunta para ele, o Saulo, né? Aí fala, a lei é a primeira revelação divina. E ele não complementa, porque ele fala, e ele não veio destruir a lei, né? Mas ele não complementa, ele fica reticente. Aí, quando vem aquela resposta, o moço de Tarso refletiu e disse, está bem, deixem esse homem em paz. E vão embora. E olha aqui a descrição do Emmanuel a respeito das três fases desse personagem, Tiago, descrito, que é o que eu quero mostrar para vocês, descrito por Emmanuel. Olha aqui, ó. O filho de Alfeu, intimamente satisfeito com o resultado da sua iniciativa, acreditava agora que a lei de Moisés estava tocada de graças vivas e permanentes. Ele começou a pensar, a seu ver, fora o código do judaísmo
o talismã, olha a palavra, talismã que o conservava em liberdade. Desde esse dia, o irmão de Levi, o Tiago, né, ia consolidar para sempre as suas tendências supersticiosas. Talismã, superstição, o fanatismo que os historiadores do cristianismo encontraram na sua personalidade enigmática, teve aí sua origem. Então, logo após, no começo da perseguição aos cristãos, da perseguição de Saulo aos cristãos, ele demonstra essa personalidade. E vejam como vai mudar no seguinte. No capítulo 5, que chama Lutas pelo Evangelho. Aí passa o tempo, ele se dedica à igreja posteriormente, porque aí tem muita história aqui no meio. Ele se dedica à igreja de Jerusalém, ele consegue conciliar as práticas com os ensinos de Jesus. Aí eu fui lá, perguntei para a Valdete, liguei para ela. Falei, escuta, mas eles estavam perseguindo os cristãos? E uma observação. Quando começaram essas perseguições, inclusive mulheres que iam em lugares de religião, os soldados pegavam e judiavam, matavam, açoitavam e falavam que estavam contra a lei. E aí, muita gente fugiu. E os discípulos, os apóstolos, alguns foram para longe, saíram de Jerusalém. E foram, por isso que muitos morreram em outros lugares. Nós temos, uns morreram na Etiópia, outros na Armênia, na Síria. Eu vou depois citar todos, você já deve também ter estudado isso, né? Alguém já trouxe isso. Por quê? Eles foram embora, as perseguições eram muitas ali. Mas aí, vocês viram o primeiro aspecto da personalidade de Tiago. Aí, nesse capítulo, Lutas pelo Evangelho, o que acontece? Em Antioquia, o Paulo já tinha viajado, já tinha mandado cartas, e Antioquia, que é uma cidade, acho que eu vou pôr o mapa agora, aqui do deixa eu ver aqui, ó, quer ver? Pode pôr, viu, Nara? Só para a gente localizar aqui, Antioquia, quer ver? Esse mapa. Quando põe assim, já aparece? Não. Eu tenho que... Ainda não. Não? Como é que é aqui? Peraí. Você põe no Deixa eu share voltar. screen? Não, peraí, é porque eu não pus aqui antes. Peraí, só um pouquinho. Aí, aqui. Antioquia era uma... Nós estamos vendo, tá, Nara? Hã? Ainda a gente não está vendo, não. Aí, agora sim. Nem agora? E... Agora sim? Estamos. Então, aqui, olha, vocês veem aqui ao sul, ó, a Judéia, né? A Judéia aqui embaixo. No meio, onde tem uma estrelinha pretinha, que não sei se o meu computador mostra. Subindo aqui, ó, tem a Síria, aqui Antioquia, onde a Valdete até fez um círculo vermelho aqui para mim, né? Então, Paulo já tinha ido em viagens, já tinha voltado, ele já estava... E ele recebe cartas da igreja de Antioquia, o Paulo, que estava tendo muito assim, entre os judeus e os gentios, que eram pessoas que não eram circuncidadas, pessoas que seguiam os ensinamentos de Jesus, mas eram respeitados também, porque isso aí já foi lá pelo ano 60, 57, parece. Então, eles estavam assim entrando em contendas entre os judeus e os gentios, né, o povo da região. Então, aqui também aparece a figura de Tiago, nesse capítulo. Como essa igreja estava em assim, dificuldade, Paulo e Barnabé vêm, né, até Antioquia, né, depois de viajarem, aqui fala o lugar que ele estava antes, nos lugares ali na Seleucia, parece, na Pisídia, os lugares que ele foi, a viagem. Aí ele vem, e ali ele tenta falar que tenta defender a ideia para os judeus, através do seu verbo inflamado, para aqueles judeus mais ortodoxos, que isso não era importante,
que isso não era importante, a circuncisão. E eles queriam obrigar os gentios a fazer a circuncisão, conforme as práticas judaicas da época, e a lei que exigia. Então, Paulo tenta, não consegue. Aí ele manda, ele conta para Pedro isso. E aí o Pedro vem, e eles ficam muito felizes, porque o Pedro era muito conciliador. Ele vem de Jerusalém e vai falar com eles de uma forma bem, assim, bem humana, bem mansa, pacífica, falar com aqueles judeus mais, né? Mas aí chega uma carta de Tiago. Tiago estava atuando lá na igreja de Jerusalém, né? Então, ele recebe a carta e fala que é para manter as tradições. Vem uns correspondentes, as pessoas, né? Trazendo a carta de Tiago da igreja, que veio para, assim, jogar um balde d'água naquele povo que não queria, como Paulo afirmava, que os ensinos de Jesus não tinham nada de práticas exteriores, né? Então, o que fala? O Pedro, quando recebe a carta, gente, ele fica assim, ele não podia ir contra Tiago, porque ele vivia lá em Jerusalém, eles dependiam, inclusive, de ajuda da igreja de Jerusalém para manter o auxílio àqueles da Casa do Caminho, aos auxiliados da Casa no Caminho. Então, ele fica assim, e aí ele faz um discurso muito bonito, né? Falando, conciliando as duas coisas, mas não dando uma palavra final. Fala assim, eu vou convidar o Paulo, Paulo já, eu vou convidar o Paulo, o Bernabé, aí vai o Tito também, para ir em Jerusalém, para nós. Então, enquanto isso, não se faça aqui essa prática. Então, ele, assim, conciliou, não obrigou-os a fazer, mas não deu uma palavra final. Por quê? Ele se propôs a reunirem em Jerusalém, conversarem com aqueles grandes homens lá, os doutores, para chegar a uma atitude. Então, apaziguou a brigaiada que estava havendo lá na igreja de Antioquia, entre os gentios e os judeus, né? Os seguidores de Jesus da época. Aí eles vão com o Tito lá para Jerusalém, daí uma semana, com o Simão Pedro, né? E aí, quando o Paulo encontra com Tiago, para combinar o que seria dito, olha aqui, ó. Paulo estava admirado com a amplitude das obras, as obras da Casa do Caminho. Tiago e outros companheiros vinham saudar os irmãos da instituição antioquense, lá de Antioquia, né? O ex-rabino fixou o apóstolo, lembra que nós falamos como ele era? O supersticioso, que achou que a Torá era o talismã, assim, mantendo a sua tradição. Aí ele vê numa outra personalidade, conforme a narrativa do Emmanuel. O ex-rabino fixou o apóstolo que chefiava as pretensões do judaísmo, né? Ele trabalhava na igreja lá. O filho de Alfeu aparecia-lhe agora radicalmente transformado. Suas feições eram de um mestre de Israel. Ele que conhecera os mestres, o Paulo, porque ele conviveu com eles, né? Com todas as características indefiníveis dos hábitos farisaicos. Ele viu o Tiago aí. Então, é mais uma informação que nós temos de Tiago, né? Não sorria. Ficou carrancudo. Os olhos deixavam perceber uma presunção de superioridade que raiava pela indiferença. Então, a gente pensa, gente, será que ele virou fariseu, né? Mas olha a continuação. Seus gestos eram medidos como os de um sacerdote do templo nos atos cerimoniais. O tecelão de Tarso tirou suas ilações íntimas e esperou a noite para resolverem lá as situações, né? Tinham novos cooperadores na igreja lá do Caminho, na Casa do Caminho, né?
o ex-rabino, né, o Paulo, ele não teve uma boa impressão à primeira vista, né? Aí, quando ele entra com o Tito, para a reunião, a primeira coisa que o Tiago fala, ele fala: irmãos, é justo saibamos quem é o rapaz que é trazido. Aí ele fala assim, para que os serviços nossos não sejam perturbados. Aí ele fala, esse é o nosso valoroso colaborador de Antioquia, chama-se Tito. Aí a primeira pergunta do Tiago, é circuncidado? Não, respondeu Paulo, né? Então não deixaram ele participar da reunião. E o Paulo teve que aceitar, porque ali ele queria conciliar, queria, né? Então, quando ele vai e fala para o Pedro sobre o Tiago, o Paulo vai e fala com o Pedro, ele fala assim, ele trata-se de um chefe dedicado desta casa. Não seria justo desprezar-lhe os préstimos. Então, gente, aí tem toda a história, né? Todas as decisões, né? Eles resolvem assim, que aquele que quisesse poderia ser circuncidado, que mantivesse a tradição. E aqueles que não seria obrigatório, mas todos seriam recebidos na casa de Antioquia, lá. Então, conseguiu conciliar, né? Mas olha só, depois, para o outro dia o Tito participar, ele teve que ser circuncidado, teve que seguir o protocolo lá, né? E aí, bom, aí acontece tudo isso, né? O Tiago esclareceu o seu ponto de vista, fizeram emendas. Ele aceitou a circuncisão, mas assim, eles tinham que fugir da idolatria, evitar a luxúria, abster-se de carnes de animais sufocados, uma série de coisas que o Paulo aceitou, porque o Pedro falou, vamos conciliar, ele é um grande trabalhador aqui da casa, né, da igreja, a nosso favor, o Tiago era. Passou. Aí teve a história, passou. Quando chega, gente, o martírio em Jerusalém do Paulo, quando Paulo é preso, que eles batem, e aí os próprios judeus querem acabar com Paulo, já é no capítulo 8. Mas aqui vai falar da última personalidade de Tiago, da última, sim, da terceira, a evolução no tempo, né? Aquele moço medroso, supersticioso, transformou-se num homem sério, carrancudo, mas como que a gente fala? Zeloso pelo... Deixa eu diminuir isso aqui, deixa eu ver. Isso. Ai. Sumiu? Não, estou no ar? Sim, estamos vendo. Apareceu outra coisa aqui, meu Deus. E agora? Vou interromper. Você quer pôr outro mapa? Depois eu vou pôr. Deixa eu ver como que eu faço aqui. É porque eu tenho que pôr aqui stop share, né? Isso. É que eu já tinha errado aqui. Então, aí, gente, o que Emmanuel cita aqui no capítulo Martírio de Jerusalém, né? O Paulo, ele veio para Jerusalém para, assim, cumprir a sua tarefa, fazer uma série de coisas lá. E o Tiago o hospedou numa casa chama Casa de Minassó, né? E à noite, o Tiago apareceu lá para cumprimentar, né? E aí, o que ele observou? Atitude muito humilde. Ele vê, porque, assim, ele podia pensar assim, não, já sei como é que é esse Tiago, mas o Paulo também tinha sofrido e se transformado muito. Então, ele teve olhos para ver aquele discípulo transformado. Olha que bonito, gente. À noite, quando o espesso manto envolvia a cidade, o Tiago apareceu lá onde o Paulo estava, cumprimentando o companheiro em atitude muito humilde. Também ele, o Tiago, estava envelhecido, exausto, doente. O convertido de Damasco, ao contrário de outras vezes,
experimentou extrema simpatia pela pessoa que parecia inteiramente modificada pelos reveses e tribulações da vida. Porque ele lutava com dificuldade lá para manter a verdade de Jesus naqueles corações. Ele enfrentava duras penas com aqueles ortodoxos, os judeus ortodoxos e tradicionais, né? E aí, depois de trocar as primeiras impressões, e os dois conseguiram ficar íntimos no seu diálogo, né? O filho de Alfeu começou explicando o motivo das suas graves apreensões com relação a Paulo. Porque ele já respeitava o Paulo demais, por tudo que Paulo tinha feito, era do conhecimento de todas as pessoas. Aí ele fala assim, que havia mais de um ano que os rabinos Eliaquim e Enoque decidiram retomar os processos de perseguição aos cristãos, do jeito que o Paulo tinha feito. E ele conta para ele, né? Aí ele falou, eles alegaram que o antigo doutor, que era ele, né? Compreendendo a causa do judaísmo, perdera a razão no caminho de Damasco, por isso que não continuou. Quer dizer, todo mundo sabia a história de Saulo e tudo, mas aí falou que ele perdeu a razão, que ele, né? E aí, ele ali estava sendo preso. Aí esses homens determinaram a prisão do antigo apóstolo, né? Do antigo senhor lá, do Paulo, que agora era apóstolo dos gentios. Então, o Tiago esclareceu tudo, né? Os rigores da situação, tudo aquilo, e ele mostrou-se extremamente amigo de Paulo e explicava que as exigências eram muito rigorosas, né? E mesmo com os esforços que ele fazia, ele não conseguia. Então, aqui, ó, agora estava ali perante o filho de Alfeu, o Paulo, né? A falar-lhe em nome do passado e em nome do Cristo, a concitá-lo ao resgate das suas derradeiras dívidas angustiosas. Então, ele fala para o Tiago, que era para o Tiago manter, porque Jesus precisava do testemunho daqueles que o seguiam, né? Então, ele fala assim, qual as determinações da autoridade religiosa que Tiago se referia, com tanto interesse? Aí ele fala que ele seria apedrejado, né? Então, aí vai passando, né? Ele vai falar aqui, ó. Tiago, tomado de atitude carinhosa, que o ex-rabino jamais lhe surpreender em qualquer circunstância da vida, falou com extrema ternura fraternal. Olha o espírito modificado, né? Revelando-se companheiro surpreendido por um outro prisma. Sim, Paulo, compreendo, o Sinédrio pretende achincalhar nossas convicções, porque aí o Paulo fala, não, nós não podemos permitir e tal, vai falando com ele fala, não podemos, né? Aí eles falam assim, você acredita, ele fala, o Tiago, acreditarias acaso que as minhas atitudes nascessem de um fanatismo inconsciente e criminoso? Quer dizer, ele vem falar que ele tentava conciliar, que ele realmente acreditava em Jesus. E sabia que não precisava de práticas e tudo, mas ele tentava conciliar para levar a mensagem de Jesus. Aí eu perguntei para a Valdete, eu falei, uai, mas eles eram, acho que até hoje não são cristãos, e a igreja permitia, mas lá era possível, a pessoa era judeu, ela tinha direito de falar na igreja, de expor. E ele, eu imagino, ele não falava Cristo é o Messias, mas ele falava dos ensinamentos de Jesus, porque a proposta dele era levar a mensagem de Jesus, e é isso que ele fala aqui. Ó. Desde o primeiro dia, o Tiago falando, né? Como sabes, o farisaísmo sempre viveu numa exuberante ostentação de hipocrisia. Mas, convenhamos,
também é o partido dominante tradicional das nossas autoridades religiosas. Desde o primeiro dia, tenho sido obrigado a caminhar com os fariseus muitas milhas, que é aquela passagem de Jesus, né? Fala, para conseguir alguma coisa na manutenção da igreja do Cristo. Fingimento? Ele falando. Não julgues tal. Muitas vezes o mestre nos ensinou na Galileia, que o melhor testemunho está em morrer devagarinho, diariamente, pela vitória de sua causa. Por isso mesmo, afiançava que Deus não desejava a morte do pescador, porque é a extinção dos nossos caprichos de cada dia que encontramos. É na extinção, né, que encontramos a escada luminosa para ascender ao seu infinito amor. Aí ele fala aqui, ó, tenho dedicado atenção aos judeus, o mesmo amor que dedicas aos gentios. Depois ele vai, eu não vou ler tudo, porque é muito grande. Importa-nos saber morrer, ele fala, para que nossas ideias se transmitam e floresçam aos outros. As lutas pessoais, ao contrário, estiolam as melhores esperanças. Criar separações e proclamar seus prejuízos não seria exterminarmos a planta sagrada do evangelho por nossas próprias mãos? E a palavra de Tiago, gente, estava imantada de sabedoria e de bondade, como uma consoladora revelação. Os galileus eram muito sábios, muito cultos, muito mais cultos que os homens de Jerusalém. E ele então se mostra assim, né? Aí ele fala aqui, ó, o convertido de Damasco entreviu o filho de Alfeu por um novo prisma. Seus cabelos grisalhos, o rugoso e macilento rosto falavam de trabalhos árduos e incessantes. Agora percebia que a vida exige mais compreensão que conhecimento. Presumia conhecer o apóstolo Galileu com seu cabedal psicológico. No entanto, chegava à conclusão de que apenas naquele instante pudera compreendê-lo no título que lhe competia. Então, gente, são as três personalidades citadas por Emmanuel, né? E aí ele vai falando aqui, ó, não podemos comprometer o futuro do cristianismo. Aí ele fala assim, Tiago, o Paulo, com ti mesmo atingi hoje o nível mais alto de compreensão da vida. Entendo melhor os seus argumentos. Tiago, num movimento de grande espontaneidade, tomou-lhe a mão e beijou-a, murmurando, não te aflijas. Sabemos em Jerusalém da extensão dos teus esforços pessoais. E não seria razoável que a igreja se desinteressasse disso, né? Aí fala, e aí eles vão combinando, conversando, acaba aqui, porque a história é comprida, né? É o capítulo aqui do Paulo Estevão, que a gente tem que ler, viu, gente? O Paulo Estevão. Eu já li 2 vezes, agora eu estou lendo de novo, porque eu preciso de informações. Aí eu vou já para o finzinho, né? Quando o Paulo é preso, quando ele é levado para Cesareia de Filipe, porque eles estavam querendo apedrejá-lo, e o procônsul lá vê o argumento de Paulo, ele já como é que a gente fala? Ele é tocado pelas palavras de Paulo. E ele não quer tomar decisão e não quer entregar ele para os fariseus. Então, ele sugere transferi-lo para Cesareia de Filipe, que tinha autoridade, já que ele era o governador da região, não sei como é que é lá, esse negócio que explica. E aí, então, o Paulo é levado, ele faz para proteger o Paulo. Aí, o Tiago, gente, ele pega e vai conversar diretamente com esse procônsul, falar em favor do Paulo. E aí, o que acontece? Aqui não conta, mas quer ver, ó? Deixa eu ver só um pedacinho.
que acho que está citado em Atos dos Apóstolos. Ele vai falar com o Félix, que era da corte provincial, né? Bom, o que eu não preciso de eu ler agora, eu vou só terminar. O que acontece? O Tiago vai lá e fala para defender o Paulo. E o que a gente tem de informação aqui? Nós não temos a informação que ele foi atirado do pináculo no ano 62, que foi justamente quando Paulo vai para Roma, porque aí eles conseguem transferir para Roma para falar com César, porque ele arvora os seus direitos de cidadão grego, de cidadão romano, porque ele era, né, nascido e tinha nacionalidade romana e grega, e além de ser judeu. Então, o Tiago vai em seu favor, conversa e fala com autoridades e tudo. Aí, o que conta aqui? Porque aí não fala por que ele foi atirado do pináculo. Mas aqueles fariseus que não gostavam de Paulo, quando viram que ele defendia, olha aqui, ó, Tiago, depois de dedicar sua vida à igreja de Jerusalém, foi atirado do pináculo do templo e apedrejado até a morte no ano 62. Então, o motivo era esse, continuava as rixas. Então, aí eu vou terminar com o título, com o texto da Amélia Rodrigues, num trechinho que fala no livro Primícias do Reino, a Rede Viva de Magdala. Então, o que eu pesquisei do Tiago foi isso, essas três personalidades que está em coisa, e aqueles dados dos livros da Amélia, certo? E dos evangelhos, lógico, né? Então, eu vou terminar com isso. Olha, 40 dias depois dos terríveis acontecimentos, após a morte de Jesus, né? Ele apareceu à sua mãe, aos 11, que estavam em Jerusalém, e levou-os até Betânia. Jesus aparece e vai com eles até Betânia. Todos o seguiram, ansiosos, felizes, como nos dias idos. Não era, porém, a jornada como outrora. Entre eles havia felicidade e temor. A felicidade do reencontro e o temor da fraqueza de que deram mostras. Todos fugiram, né, os apóstolos. Chegando ao cume da montanha, com a cidade resplandecente aos seus pés, porque Betânia fica mais embaixo, os companheiros perguntaram: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? O mestre olhou-os com aquela tristeza do passado. Os amigos ainda não compreendiam qual era o seu reino. Reino sem dimensão geográfica, sem política. Respondeu-lhes com excelsa compreensão: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E acrescentou: recebereis as virtudes do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Era o ministério que para eles começava. Todos estavam com os olhos fitos nele, e só então perceberam que ele ascendia lentamente, as mãos voltadas para eles, no gesto de afago, as vestes luminosas, até desaparecer nas alturas. Então, assim, e Tiago estava aí, né? Então, assim, com relação a todos os apóstolos. Eu tenho aqui os dados, não sei se vocês querem ver, da morte. Vocês já viram em outras reuniões da morte dos apóstolos ou não precisa? Vocês querem que mostre ou não? Pode mostrar, Nara, fica à vontade. Pode ser? Então eu vou pôr aqui, quer ver? Shares. Só que eu tenho que pôr aqui, ó. Ixi. Será que vocês estão vendo? Ai. Deixa eu ver se... Ai. Aqui, ó, é onde eles foram. Aí tá bem assim, rabiscadinho, mas aqui tem assim, tem uns números, ó. O número 1, aqui, ó, não sei se dá para vocês verem. O Tomé, ele morreu em Madras.
Então, vocês vejam que era bem longe. O Mateus e o Matias morreram na Etiópia, que é aqui, ó. Então, toda essa região, tá vendo? Aqui é a Grécia. Ó. Na Grécia, morreu não, em Roma, o Simão Pedro. Em Roma, o Simão Pedro. Aí tem aqui, na Síria, o Judas Tadeu. Então, esses pontinhos vermelhos, número Tiago, menor em Jerusalém, que nós falamos hoje, né? Aqui na Mesopotâmia, foi o... É porque ela pôs os números, está assim, bem ruim de ler. Mas eu tenho aqui o... Foi Tomé, Nara, na Mesopotâmia, não foi? Tomé? Então, aqui eu tenho, ó. Aqui dá para a gente ver, ó. Tiago foi decapitado em Jerusalém, né? Ele foi o primeiro a morrer, que é o Tiago Maior. Ele foi preso, né? Lá. O acusador depois converteu-se. O Filipe foi na Frígia, crucificado de cabeça para baixo, apedrejado. Tiago foi espancado, né, do templo, que é o que nós falamos hoje. Judas Tadeu morreu na Armênia, que é para cima da Síria, ali, na Armênia. Pedro, em Roma. André, na Grécia, foi o André, que foi na Grécia, né? Deixa eu ver. Bartolomeu foi na Armênia. Bartolomeu, Marlene, na Armênia. O Tomé também. Tá certo. Mateus, na Etiópia. Tem um outro na Etiópia também. Na Pérsia, o Simão Zelote, o Judas foi o que suicidou. Matias, na Etiópia, então, o Mateus e o Matias na Etiópia. E o João foi o único que morreu de velhice. E aqueles outros, né, o Lucas foi enforcado numa oliveira, ele não era dos 12, mas foi um dos escritores das coisas, né? Das escrituras, foi um dos que deixou as escrituras. O Paulo morreu decapitado em Roma, o Estevão apedrejado. Marcos, que era o sobrinho do Bernabé, foi arrastado pelas ruas até chegar ao ponto de ser despedaçado. E Barnabé, que era também companheiro do Paulo, ele torturado por uma corda no pescoço e queimado vivo. Então, tudo isso, esses homens sofreram para que o evangelho chegasse até nós, né, gente? Eu, assim, achei tão linda essas informações e tudo, mas aí tá aberto para o povo. Mentira, né? 6h30. Achei que eu não ia falar nem 1 hora, falei muito. O assunto rende, né? É muita coisa. É porque tem muita coisa bonita, né? A Detalhe. gente fica querendo falar, mas tá bom. Foi Eu ótimo. agradeço, viu, gente? Peço desculpa se alguma coisa não pode não ter dado certo. Imagina. Parabéns, Nara. Seu trabalho foi excelente, viu? Parabéns. Bem, eu que Ótimo. agradeço. Aí até Seu a Vanessa e a salário vai Giovana ser estão bem grande. assistindo. Hein? Você viu o que eu estou Seu falando? salário vai ser bem grande. Você falou 1h30. Hoje tem que pagar mais. Tem que pagar mais um pouquinho. Falei demais, né? Obrigada, gente. Ô, Nara, Agora vai ser o acreditado Tiago na é o conta Tiago amanhã. menor, né? Esse Tiago é o filho de Alfeu. Isso, Tiago menor, filho de Alfeu. É menor porque ele Alfeu. era o mais novo. E tem o Tiago maior. E tem o Tiago maior, que era o mais velho, que morreu no ano 44, né? Isso. Diferente desse que caiu lá do templo, lá. O Isso. menor que foi jogado em cima do templo. Foi depois apedrejado, né? Depois apedrejado. Que foi no ano 62, fala na Amélia Rodrigues. Mais para frente, entendi. Só para a gente diferenciar, né? Para não ter. Mas foi muito lindo. Você pegou a Amélia Rodrigues, que tem uns textos aí. A gente acha muita coisa dos apóstolos na Amélia. Quem for fazer os próximos aí, acha muita coisa. Tem bastante mesmo. E quem for fazer, eu sugiro ouvir o Aloísio. Ele fez de todos os apóstolos, só que ele aprofunda com o nome da pessoa e tal. Eu não tinha muita competência para isso, não. Mas, assim, é interessante a gente saber, né? Inclusive o nome desse, ele fala, por que o nome do pai dele, etc. Foi muito bom. Eu gostei muito. Isso mesmo. É um aprendizado muito grande a gente fazer esses estudos, tanto para quem faz, como para a gente, todo mundo que está participando, né? Para mim tem sido muito bom. Parabéns, tá? Obrigado pela sua dedicação aí.
Alguém quer falar alguma coisinha? A gente passou, mas a gente passa uns minutinhos, não tem problema. Ramon, você quer falar alguma coisa? Nossa, esse trabalho dos apóstolos está maravilhoso, eu acho, Hernani. Muito Verdade, bom, né? né? Muito rico mesmo. A gente ganha um brilho diferente estudar o Evangelho, depois de entender um pouquinho mais sobre eles, né? Parece que a gente consegue entender diferente as passagens. Não só do Atos, mas de todos. Obrigado, Vinara, muito bom. Ramon, aproveitar, você tá aí, faz a prece finalizando para nós, por favor? Fácil. Então, só nos resta agradecer a Deus pelo dom da vida, agradecer a Jesus pelas oportunidades de aprendizado que tem nos proporcionado, agradecer aos espíritos amigos que estiveram conosco, nos inspirando, especialmente a Nara, mas a cada um, para que cada um retirasse aquela porção que lhe diz respeito. Agradecer a Jesus pela oportunidade da gente ter esse grupo do NEP, que tem plantado sementes tão fecundas no nosso coração. E vamos pedir a Ele ajuda para a gente continuar sem desanimar nessa caminhada de transformação interior. Pedir ajuda também para a gente enfrentar as nossas dificuldades, apresentarmos a galhardia cristã nos nossos atos, e que nós possamos ter um olhar de caridade e de amor para cada pessoa que cruzar o nosso caminho, e que nós possamos chegar felizes ao término da nossa encarnação, por termos nos esforçado e trabalhado no limite das nossas forças. Esteja conosco, Jesus, durante toda essa semana. Abençoe as nossas casas e que assim seja. Pessoal, antes de falar um tchau, a gente só queria dar um recadinho, Ramon, sobre o encontro que vai ter em agosto, o encontro dos NEPs do Estado de São Paulo. O ano passado, o pessoal de Campinas, né, Ramon, que foi que organizou esse encontro. Esse encontro, ele foi primeiro ano em 2019, ele foi presencial, e depois, 2020, chegou a pandemia, então foi feito de forma virtual. E esse ano estava naquele impasse, né, se a pandemia ia passar ou não, mas diante da atual situação, ele vai ser novamente virtual. Ele estava marcado para ser em Franca, tá? Se fosse presencial. E o pessoal lá do NEP Eurípides Barçanufo, que é o primeiro NEP aqui de Franca, eles que tinham encabeçado de coordenar esse estudo. E como o estudo vai ser virtual, eles que vão coordenar também, e nós vamos ajudá-los, tá? Nós aqui do NEP Maria de Nazaré, que também é de Franca, nós vamos dar uma força para eles. Então, já praticamente estabeleceram uma data, que vai ser no 29 de agosto, né, Ramon? Desse ano. Positivo. E nós vamos ter um domingo, né? Esse dia vai ser um domingo repleto de palestras e estudos. Então, os integrantes dos NEPs vão se mesclar no estudo, e esse estudo vai ter a presença de uma pessoa, de um palestrante. Um exemplo, Simão Pedro, ele vai ser um dos palestrantes. Ele vai estar num grupo com mais 5. Ele vai falar 15 minutos iniciais, depois o restante vai interagir com ele no assunto, entendeu? Então, vai ser um estudo participativo com um palestrante desse. E, pelo que a gente viu, aí vão ser 4 palestrantes, né? 4 momentos diferentes de estudo. Aí tá o Ramon tá colocando aí o cronograma. O tema vai ser um pouco de fermento, leveira toda a massa, que é o Paulo que faz essa colocação.
apesar que Jesus tem uma parábola também, que ele fala sobre isso, né? E nós vamos ter aí a abertura com o Eduardo Gibelli, às 8, às 8h30. Depois, no segundo momento, vai ter o Simão Pedro com convidados, né, dos NEPs, das 8h30 às 10h30. Depois das 10h30 às 12h30, a gente está querendo trazer uma católica, a gente chama Irmã Aila. Ela tem prestado um trabalho legal aí junto aos espíritas, né, apesar de ser católica. Ela conhece muito sobre os achados do Mar Morto lá, né, Ramon? Ela tem estudos Ela é doutora profundos aí. nas cartas de Paulo. Cartas de Paulo também, é. Ela tem um conhecimento de judaísmo vastíssimo. Vastíssimo. O Tonho conhece ela bastante, que a gente tem compartilhado alguns materiais. Eu adoro ouvir ela. Nem Eu parece também, que ela ela é é, muito... parece que ela é católica. Não vejo diferença na explicação dela com o que a gente estuda na doutrina espírita. É. Depois vai ter o almoço. Depois, após o almoço, inicia novamente uma apresentação do Eduardo Gibelli. E depois tem um garoto aí, que das 14 às 16, que é o Tiago Cardoso, né? Que vai interagir com mais outros convidados dos NEPs. E depois, das 16 às 18, a Joselma Coelho, de Uberaba, né? Uma senhora muito agradável na oratória também. Então, vai ser um domingo muito participativo. Então, a gente já gostaria que vocês fossem preparando para tirar esse dia para ficar conectado o dia inteiro, viu? Nós todos. O Gibelli ainda não está confirmado, né? É, O Emerson então está só escrito aqui, mas ele ainda não deu a resposta, então só para fazer essa ressalva, né? é verdade, é verdade. E a gente vai precisar de alguém do grupo para representar a gente, né, Hernani? Vai, o ano passado o Vitor que representou, esse ano nós queríamos outra pessoa aí que se... Eu tenho duas sugestões. Um se chama Hernani e o outro Ramon. Não, o Ramon não vai fazer, não. Já está. Marlene, você acredita que a nossa Pronto, sugestão acabou. principal foi a Por pessoa que quê? acabou de se manifestar? Não, o Hernani que vai. Tá bom. Não, Eu o Não é Hernani a não. Marleninha, não? A eu já Marleninha estou é falando outra. demais, ainda então tá bom. eu sou nenê aqui dentro. Não. Pensou, Marlene, Ó, interagindo com o Simão Ei, Pedro? vai Hernani. Coisa ser boa? uma experiência muito legal, sabe por quê? Cada grupinho ali, por exemplo, quem está com o Simão ou quem está com a irmã Ilha, vai preparar junto, então vai conversar antes. Vai ser uma experiência bem legal, viu? A gente não sabe se vai dar para colocar todos os NEPs, né? Pode ser que a gente não consiga participar, mas acredito que vai sim, né, Hernani? Pelo que nós... Ah, acredito que sim. Qual a cidade que vai coordenar? Nossa Franca. cidade. É? Nós mesmo, Franca. Franca. Eu te falei. Mas é o Emerson Eu que tá... conheço a irmã Ilha, eu adoro a irmã Ilha. Mas tem que ser fera para interagir com esse povo, por isso que eu citei vocês dois. Ponto, tchau, vou fechar o microfone. Mas é isso, né, Ramon? Basicamente é isso. Mas aí a gente vai atualizando vocês sobre o cronograma. Tá joia? Obrigado, Nara. Obrigado a todos os participantes. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Fiquem com Deus, meus queridos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Tchau, pessoal. Boa noite, muito obrigado. gente. Fiquem Tudo bom. com Parabéns, Deus, Ana. viu?